Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar mais uma olhadinha no céu da semana junto com vocês, que vai do dia 9 de dezembro até o dia 15. Quais são os principais aspectos para essa semana? O que a gente tem aí? Qual a tônica para a semana? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que essa semana é uma semana quieta. É uma semana em que os barulhos externos eles vão estar mais tranquilos. Só que, ao mesmo tempo que do lado exterior, ou seja, a gente está quase sem aspectos essa semana. Aspectos principais, aspectos exatos, a gente não tem nenhum essa semana. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é como se o céu estivesse dando pra gente uma pausa. Sabe o vídeo que eu fiz falando da pausa de Mercúrio, da Lua Nova em Sagitário, que eu fiz semana passada? É como se essa semana fosse essa pausa. É como se o barulho externo, aquela agitação externa parasse de alguma forma, só que existe um porém. Quando os barulhos externos silenciam, a gente passa a ouvir o nosso barulho interno. Então essa é uma semana que pode acontecer um burburinho dentro da gente, um burburinho enorme. Ou seja, aquela semana sagitariana, de lua nova para lua crescente que vai acontecer ali em Peixes, em que as nossas ideias, os nossos questionamentos vão se agitar dentro da gente. Ou seja, pode ser uma semana que a gente não tenha um minuto de silêncio mental ou tranquilidade mental. Em relação a nós mesmos, em relação à nossa vida, em relação ao que a gente quer alcançar quando a lua chegar ali em Capricórnio, né? A lua começa a semana em Capricórnio. Só que a gente está na lunação de Sagitário, a gente está no início dessa lunação ainda. A lua vai fazer todo o caminho aqui pelo zodíaco até fechar ali no dia 5 de janeiro de 2019, o ciclo da lunação de Sagitário. Ou seja, até lá a gente tem muita coisa para trabalhar. E a gente está começando essa alunação com o quê? Com a Lua passando ali pelo signo de Capricórnio, ou seja, gente muito mental, muito questionador, procurando entender os porquês, tentando juntar as peças do quebra-cabeça para poder enxergar o quadro maior. A gente vai ter ali no dia 12 Mercúrio voltando para Sagitário, ou seja, ele retrogradou, chegou até Escorpião. Na quarta-feira ele entra de volta no signo de Sagitário, então vai ampliar mais ainda, vai expandir mais ainda essa questão mental. Muitas coisas que a gente viu nas outras semanas pode ser que a gente entenda de uma forma mais ampla, o quadro maior, talvez a gente consiga entender melhor a partir de agora, a partir dessa semana, aonde que as peças se encaixam, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer. Só que a gente ainda está naquela etapa de planejamento, de cuidar da sementinha que ainda está ali embaixo da terra. A sementinha ainda está se desenvolvendo na parte oculta, né? Que é quando a lua está nova. Ela ainda está nova e ela vai começar a crescer, a crescer, a crescer, até chegar aqui, olha, no signo de Câncer. A gente vai ter uma lua cheia no signo de Câncer. E tendo essa lua cheia no signo de Câncer, para uma lunação em Sagitário, é muita emoção rolando. Todos os vídeos que eu fiz a respeito da entrada do Sol no signo de Sagitário, a previsão para o mês de Sagitário, a lunação que eu falei agora, todos esses vídeos que eu enfatizei as emoções, eu enfatizei por uma razão, porque as emoções, a lua, o eixo nodal sul, o eixo nodal norte, eles estão muito envolvidos nesse momento. E além de tudo, a gente ainda vai ter essa lua cheia da lunação de Sagitário em Câncer. Imaginem o tanto que as nossas emoções, que assuntos do passado, feridas do passado, questões que a gente precisa questionar, buscar entender, buscar compreender, levar para uma consciência mais elevada, entrar em contato com o nosso mestre interior para procurar entender o sentido de tudo isso, por que a gente se relaciona, por que a gente ama, por que a gente odeia pessoas, por que a gente briga, quais são as questões que trazem para a gente conflito, por que a gente vive esses conflitos, por que tem pessoas que fazem tão bem e pessoas que fazem tão mal, que estão relacionadas a gente, por que a gente se decepciona com pessoas, ou seja, sabe aquela enxurrada de emoções, de questionamentos, de indagações, de procurar entender o sentido de tudo isso, de buscar resposta para essas questões, de tentar trazer uma solução sábia, consciente quando a lua estiver ali em Aquário. Ou seja, tudo isso está muito forte para a gente e vai ganhar muita força nessa lunação de Sagitário, tá? Então, a lua ela está aqui, ela começa a semana no signo de Capricórnio e ela vai terminar a semana ali no signo de Áries, fazendo um belo de um trígono, inclusive para Júpiter, para o Sol, para Mercúrio aqui também, então vai fazer um trígono para Mercúrio, para Júpiter e para o Sol.
A própria Lua vai conversar de via aberta com esses planetas aqui, logo após uma Lua crescente, onde Marte também estará lá, né? Marte e Netuno domiciliado. Ou seja, tudo isso remete às nossas emoções de alguma forma. Amplia, faz com que a gente questione, que a gente procure entender os porquês. Muitos porquês. Só que essa semana também é importante tomar cuidado com exageros, porque se a gente exagerar, pode ser que venha um peso aí maior, tanto da energia capricorniana quanto da energia aquariana também. E o exagero de Sagitário, junto com esses aspectos ali de Netuno, Marte, no signo de Peixes, essas energias, dependendo do nosso estado de espírito, da nossa situação emocional, a gente pode abusar em prazeres. Esses prazeres podem ser sexuais, podem ser prazeres com comida, entorpecentes, de repente fugas que a gente pode fazer, e vale a pena a gente ficar atento, porque esses sentimentos eles são tão fortes, tão intensos, que a gente pode gostar tanto, pode ser tão bom estar naquela situação, ou seja, deixar de ter cuidado com a sua alimentação, não se preocupar com nada, transar com qualquer um, ou simplesmente se satisfazer sexualmente, ou de repente, sei lá, começar a beber e falar, não quero mais saber, voltar a fumar um cigarro, de repente voltar para uma droga que já usou alguma vez. E devido à tensão que a gente passou nos últimos tempos, pode ser que esses alívios, que esses refúgios tragam pra gente um prazer tão grande que a gente talvez não queira sair dali tão cedo. Então é muito importante tomar cuidado com esses exageros, com esses prazeres, com essa sensação de desprendimento de obrigações. Obrigações disciplinares que a gente foi trabalhando, foi moldando e que de repente pode simplesmente esvair aí. Então é muito importante a gente tomar cuidado durante essa semana em relação a isso, para dar aquela relaxada. Vale a pena a gente ficar alerta em relação a isso, tá bom? E mais uma vez, essa semana é importante a gente ficar atento aos acontecimentos, situações que podem nos trazer belas surpresas. Essa semana continua pedindo para que a gente preste atenção a esses acontecimentos, porque, mais uma vez, Urano continua fazendo um aspecto ali poderoso para os nodos lunares, e esse Urano fazendo esse quincúncio aí durante essa semana para Mercúrio, pode ser que a gente tenha uma enxurrada de pensamentos e talvez a gente não consiga entender tudo o que está se passando na nossa mente, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, e talvez situações externas, ou pessoas que apareçam, ou uma surpresa que apareça na sua vida durante a sua semana, seja a chave para que você entenda aquela linguagem. Pode ser que seja o Google Tradutor, sabe? Quando você está tentando ler um texto, o texto está em uma linguagem que você não compreende e de repente, do nada, pode surgir um Google Tradutor e simplesmente clarear as coisas para a gente. Então fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos às surpresas, coisas diferentes, repentinas que aparecem, que acontecem ao nosso lado. Caso vocês tenham aquela sensação de que acham que alguma coisa vai acontecer e de repente acordem um dia falando assim, nossa, eu tô sentindo que esse dia vai ser especial. Sentiu? Intuiu? Sentiu as suas anteninhas vibrarem aí, as suas anteninhas astrais vibrarem? Fica alerta. É aquela semana realmente para a gente ficar alerta. Alerta aos exageros, alerta às nossas emoções interiores, alertas para a gente ver se essas emoções não podem nos levar a exageros e devaneios e fugas. Se não, caso a gente sinta um descontrole emocional, se conectar com seu mestre interior, buscar meditação, respiração, buscar se reconectar com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Sei lá, você aciona o botãozinho ali do dane-se tudo e se joga emocionalmente. Percebeu que isso está acontecendo na sua vida? Segure as rédeas com essa energia capricorniana ali, conversando com Vênus, conversando com Mercúrio, conversando com Netuno e Saturno ali, ou seja, volta as rédeas para suas mãos, fique alerta novamente, busque se equilibrar de alguma forma. Se as suas emoções estiverem oscilando demais, confie que no meio dessa turbulência emocional tem uma boia ali. Você está tranquilo, você não vai afundar. Você até pode subir, descer, subir, descer, subir, descer, mas afundar você não vai. Tem uma boia, tem auxílio, tem ajuda aí no céu dessa semana pra gente. E caso as águas estejam calmas demais, tranquilas demais, paradas demais, pode ser que você esteja dentro daquele aquário que eu mencionei também no vídeo da Lua Nova de Sagitário, pode ser que você esteja aqui dentro, numa zona de conforto, e tá na hora de abrir isso aqui e sair
dessa tranquilidade, dessa zona de conforto, dessa fuga e simplesmente encarar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas indagações, os seus questionamentos, ou seja, entre em contato com o que a sua mente e as suas emoções estão tentando te alertar, te despertar, te acordar, né? Então é a gente acordar realmente para a vida. É a gente se aprofundar um pouquinho mais no sentido de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Então essa semana está pedindo mais ou menos isso. E é praticamente isso, porque o que a gente vai ter é isso, é a Lua em Capricórnio no domingo, ali às 21h39, horário de verão Brasília, da segunda-feira, a Lua entra no signo de Aquário. Aí ali no dia 12 de dezembro, às 21h42, com horário de verão, Mercúrio volta para o signo de Sagitário. E no dia 13, na quinta-feira, a Lua entra no signo de Peixes e fica no signo de Peixes até sábado. Ali sábado, às 22h44, horário de verão, para quem não tem horário de verão, às 21h44, a Lua vai entrar no signo de Áries. Então a Lua vai transitar aqui de Capricórnio até o signo de Áries, sendo que em Peixes ela vai começar a ficar crescente, tá bom? A Lua crescente é quando Sol e Lua fazem quadratura. E como vocês podem ver, não tem nenhuma bolinha amarelinha aqui, só tem as bolinhas verdes, né? As bolinhas amarelinhas, para quem já conhece aqui no canal, são as bolinhas que indicam quando tem aspecto exato, né? Então essa semana a gente não tem, e na verdade a gente está sem nenhum aspecto importante no céu essa semana. Somente a entrada de Mercúrio no signo de Sagitário, sendo que ele já estava lá, ele retrogradou, voltou para Escorpião e está voltando para Sagitário, ou seja, não tem muita novidade aí. Lembrando que nessa tabelinha aqui tem todos os aspectos com a Lua, caso vocês queiram acompanhar, eu coloco aqui, eu disponibilizo essa tabelinha para vocês no Instagram. Então, para quem quiser fazer um print, para quem quiser ver essa tabela de aspectos de forma mais detalhada, é só vocês entrarem nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que tem ali no Instagram, que é @Encontros Astrológicos. Então, caso você não siga Encontros Astrológicos no Instagram, é só você colocar @Encontros Astrológicos que vai aparecer imediatamente na busca lá, tá? E tem Encontros Astrológicos também no Facebook e também no Twitter. E eu disponibilizo essa tabela para vocês lá e também outros posts que eu faço, tá bom? Então é só acompanhar por lá. Então é isso, pessoal. Eu desejo para todos uma ótima semana, uma semana de muita descoberta emocional, que todas as nossas perguntas, as nossas indagações sejam respondidas essa semana, que a gente consiga entender as nossas relações, que a gente consiga entender pelo menos um pouquinho a mais o significado da nossa existência, o significado dos nossos sentimentos, o significado dos nossos laços afetivos com família, filhos, irmãos, parentes, os laços que nos unem aos colegas de infância, as pessoas que marcaram na nossa vida. Qual será o significado do reencontro com essas pessoas? O que elas nos ensinaram? O que a gente ensinou para essas pessoas? Ou seja, é aquela semana de pausa, de silêncio cósmico, para que a gente possa ouvir a nossa alma, ouvir as nossas emoções, ouvir as nossas questões mais profundas, mais sensíveis, mais ocultas, mais delicadas. A gente está em um momento em que os sentimentos estão como se fossem porcelana, ou como se eles estivessem como cristais. De alguma forma estão frágeis, mas também quando quebram, quando racham com esse Urano ali, de alguma forma esses fragmentos são capazes de cortar vidro e libertar sentimentos que a gente nem imaginava que estavam ali guardados dentro da gente. Mas antes a gente precisa fazer essa busca, a gente precisa questionar, às vezes até mesmo duvidar das questões. Se a gente não duvida, se a gente não questiona, se a gente não tira uma prova, geralmente a gente estagna. E a energia sagitariana não estagna de jeito nenhum. A energia sagitariana pede para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente explore além das nossas limitações, das nossas fronteiras. Então, essa é a semana para a gente ver até onde a gente quer ir. O que a gente quer entender de tudo isso que está aqui, tá bom? Então, aproveitem ao máximo, porque não é sempre que a gente tem um céu silencioso para que a gente possa se ouvir, tá bom?
Mais uma vez desejo para todos uma ótima semana. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.